Olá! As portas já estão abertas. Vamos dar início ao movimento. Vários olhares. Várias vozes. Todos movidos por um desejo. Pertencer. A trilha é o caminho para chegarmos ao nosso destino. Um mundo onde o respeito ganha espaço. E que o caminho está sempre livre. Uma trilha construída por todos e para todos. Trilha da inclusão. Faixas horizontais coloridas surgem na tela. Formas arredondadas e coloridas se movimentam sobre fundo branco. Conferências, shows, cursos, conversas, histórias, exposições, palestras, workshops, participações, oficinas. As portas já estão abertas. E o movimento começou. Trilha da inclusão. É isso, gente. A nossa ideia com esse projeto é iniciar um movimento de inclusão de fato. E aí eu convido o Felipe e o Odros para participar com a gente dessa primeira palestra, que a gente vai falar sobre os desafios e as soluções de acessibilidade cultural, sobre acessibilidade cultural. Bom dia, me chamo Felipe Costa, eu sou um homem negro de pele parda. Hoje eu estou usando um boné do meu projeto Eficientes, eu tenho barba no rosto, estou usando uma camiseta azul com umas letras amarelas dizendo "Meu santo é forte", uma calça jeans e um tênis. Eu sou rapper, sou poeta marginal, produtor cultural também e criador do projeto Eficientes, Arte e Cultura Inclusiva e de Combate à Violência no Ambiente Escolar. Odros. Oi, bom dia, eu sou o Odros, eu sou um homem que estou usando uma camisa roxa, sou um homem preto, cabelo cortado, aparado, tenho tatuagens e sou o grafiteiro. Bom, é isso, gente. E eu sou Cássia Lemes, sou uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, estou usando um batom vermelho, tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca com uma calça cor de vinho e a gente está aqui no Espaço Cultural Renato Russo, na Sala Marco Antônio, que é uma sala que tem um palco, e nós estamos em 3 cadeiras, todas as cadeiras brancas, com 2 mesinhas de lado aqui, amarela. E ao nosso fundo tem um telão aqui. Bom, todo mundo me pergunta como é que a acessibilidade cultural entrou na minha vida, porque eu não sou uma pessoa com deficiência. E aí, a acessibilidade cultural ela começou a fazer parte da minha rotina desde 2017, quando a gente teve a mudança da Lei Brasileira da Inclusão, e eu fiz parte de um seminário, eu fui assistir um seminário, e lá tinham várias pessoas com deficiência. E entre essas falas, as falas me chamaram muito a atenção, porque eles falaram do desejo deles de quererem consumir cultura, do desejo de quererem estar dentro desses espaços culturais, mas os bloqueios que eram impostos a eles, e a gente nunca pensou para pensar sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado para pensar sobre isso. E eu saí de lá muito reflexiva, com tanta informação que eu tinha recebido, porque eu comecei a pensar, poxa, a gente escreve projeto cultural, eu faço produção cultural desde 2014, desde 2013, e dentro dos meus projetos, eu nunca tinha olhado para a acessibilidade de uma forma que não fosse arquitetônica. Eu nunca tinha pensado em acessibilidade de uma maneira que não fosse a gente pensar em rampa, banheiro acessível, em, sei lá, no máximo ali, um intérprete de Libras, mas sem nenhuma orientação sobre a importância daquele intérprete de Libras ali. A gente fazia muito dentro do que a gente conhecia, que era muito pouco. E isso me trouxe essa reflexão assim por muito tempo, e esse incômodo dentro de mim.
E eu comecei a estudar mais e comecei a ler mais sobre o tema, sobre acessibilidade cultural, sobre pessoas com deficiência. E foi aí que eu conheci várias pessoas que me ajudaram. E, na sua maioria, pessoas com deficiência. Foi onde eu tive mais oportunidade de aprendizado. Trazendo essas pessoas para dentro da construção dos nossos projetos, a gente conseguiu, de fato, começar a incluir. Às vezes errando, às vezes acertando, aprendendo muito. E é uma construção diária, uma construção que acontece até hoje. E dentro dessa minha história, nascem vários projetos. Dentre eles, eu vi a importância, assim como para mim foi, de ter um seminário onde esse olhar fosse despertado, onde esse sentimento de reflexão fosse despertado. A gente começou a pensar na importância de fazer eventos com essas temáticas para trazer essa capacitação e essa sensibilização para outras pessoas. E aí outras pessoas são gestores públicos, são produtores culturais e são pessoas com deficiência também, porque elas também precisam estar aqui para a gente poder conseguir passar para eles o que a gente acha e eles terem espaço para falar o que é certo. Porque muitas vezes a gente escreve os nossos projetos muito no que a gente acha, no que a gente considera o que é acessibilidade cultural. E a gente descobre que a gente está bem longe de alcançar esse objetivo. Então, foi dentro desse contexto. Então, eu trabalho muito dentro da área da capacitação. A gente tem vários projetos de capacitação dentro da nossa empresa. E, dentre eles, nasceu o Trilha da Inclusão. O Trilha da Inclusão, ele é como se fosse a junção de tudo o que eu já fiz. A gente viu a importância da educação. Logo em seguida, a gente viu a importância da gente passar essas palestras para as pessoas, esse tipo de formação, de palestras, seminários, e a gente tem a parte artística, né? Então, a gente juntou tudo para formar essa trilha. E é um movimento que ele começa esse ano, com a primeira edição, mas que a gente quer que ele tenha continuidade, para poder fomentar e para poder abrir espaços para outras pessoas com deficiência e conscientização para nós, produtores culturais, gestores públicos, porque é muito importante. E também para a gente trazer esses espaços para essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas com deficiência, eles não frequentam os nossos eventos, os nossos espaços culturais, porque eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem pertencentes ainda dentro daquele espaço, porque isso é um problema histórico. Essas pessoas, em sua maioria, elas sempre foram excluídas, tanto da educação, quanto do lazer, quanto do esporte. Sempre teve essa construção social, né, em cima daquele corpo que a sociedade vê como um corpo com defeito, e nada tem a ver isso, muito pelo contrário. O corpo não representa a capacidade técnica, a capacidade de ninguém, né? E o Trilha, ele vem para a gente trazer essa conscientização e para a gente trazer essa fala inicial da importância da gente incluir de fato. Cansei. Eu vou passar a palavra para o Felipe, porque eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão desse entendimento que a gente... Entendimento não, né? Mas, assim, dessa fala que a gente ainda escuta muito, que é sobre o corpo com defeito, né? O corpo da pessoa com deficiência como um defeito, né? A minha experiência em si, né? Eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 9 anos de idade, por conta de um acidente de carro, né, que amputou a minha perna. Então, eu fiquei quase 2 anos sem estudar, porque eu tinha medo, né, tanto de me locomover, porque no começo eu tomei umas quedas e tal, porque eu não tinha o costume, né, não estava adaptado. E aí, depois, minha mãe conseguiu uma pessoa para fazer uma muleta para mim, porque, à época, ela teve que sair do emprego, né, para cuidar de mim. Fiquei internado no hospital de base quase 4 meses. Então, assim, ela se dedicou ali,
Então, o apoio familiar ele é muito importante, né? Tenho uma mãe muito guerreira, né? Tive muito apoio, assim, da parte dela, da parte da minha família. O medo que eu tinha de sair na rua, dos meus amigos não me aceitarem, né? Do jeito que eu estava, como uma pessoa amputada, uma pessoa com deficiência, foi superado quando um dia eu saí de casa por conta de um lazer, né? Como eu sou do movimento hip hop, conheci o movimento hip hop aos 8 anos de idade, né? Através do break, lá na M Norte, né? Que é uma cidade aqui de Brasília, Taguatinga. Então tinham 2 irmãos que dançavam break e eu ali chegava do colégio de tarde, ficava anos 90, não tinha celular, não tinha essas coisas, então a gente tinha que ir para a rua. Então eu ficava dançando, ficava ali com eles dançando, que eles estendiam um tapete lá e a gente ficava lá dançando. Então eu tive esse contato também através das músicas. Então aí quando eu sofri um acidente lá na cidade do Paranoá, que a gente mudou para lá, minha mãe conseguiu comprar um lote lá e a gente mudou para lá, eu sofri um acidente e aí teve uma rua de lazer e aí eu já escutava as músicas, então isso me fez sair de casa, pedi para o meu irmão colocar um banco lá na porta de casa para me escutar as músicas melhor. E aí meus amigos vieram e me acolheram, né? Eles vieram, me acolheram. E aí, Felipe, faz umas pipas pra gente e tal, vamos. Aí foi naquela, né? Mas eu acho que isso daí também tinha acontecido uma conversa, que minha mãe deve ter conversado com eles. E foi assim que eu saí de dentro de casa, saí desse processo, né? De uma depressão. Mas quando eu cheguei no colégio, o ambiente não era preparado para me receber. 94 isso. Os professores não eram preparados para me receber, o colégio não tinha preparação nem arquitetônica, nem comunicacional, nem atitudinal. Então, eu sofri muito preconceito na fase escolar, assim, principalmente quando eu entrei, né, na escola, né? Tanto dos professores, mas eu acho que por uma parte por conta de falta de conhecimento, de não saberem como me tratar, então eles me tratavam assim, muito, não sabiam, não tinham como, não tinha assim, mas eu tive uma professora de português que ela falou, eu não vou te tratar diferente não, vou te tratar do mesmo jeito que eu já te conheço, te conhecia antes de você amputar a perna, então eu vou te tratar do mesmo jeito. E aí essa professora deu muita força, assim, e eu não gostava muito de escrever, não gostava muito de estudar. E aí ela foi me despertando esse negócio, pela escrita, pela leitura e tal. Mas, partindo do colégio, dessa parte excludente e tal, as pessoas com deficiência muito marginalizadas, né, de ser um peso para a sociedade. Nos anos 70, 80, até anos 90. Então, assim, falta de educação especializada para levar conhecimento, falta de acessibilidade nos ambientes para que a pessoa com deficiência acessasse a educação. Depois, quando eu fui para o ensino médio, que eu fui ver um intérprete de Libras, né? Então, imagina, no colégio que eu estudava, no ensino fundamental, eu nunca tinha visto um intérprete de Libras. E aí, assim, da minha parte, eu acho que parte muito dessa marginalização dos corpos, que hoje a gente está nessa luta pela acessibilidade, na luta por estar nos espaços. E eu, com muito apoio ali da minha família, da minha mãe, eu sempre... Depois que eu tive esse contato com a professora, eu tomei o gosto pelo estudo, pela leitura, principalmente. E aí eu vim rompendo barreiras. Sempre, em todos os lugares que eu passava, esse espaço não é para você, você não pode ser isso, não pode ser aquilo. Isso até me deu um bloqueio por um tempo, assim, de não ter o pertencimento, de achar que eu não pertencia aos espaços, né? De não vou fazer o vestibular da UNB, porque, como é que eu vou chegar lá? Vai ser difícil pegar um ônibus. Será que lá tem uma rampa? Como é que são as escadas para subir? Será que lá tem elevador? Então, tinha muito disso, assim. Mas aí, depois, eu falei, cara, eu sou do movimento hip-hop, eu sou da parte do protesto ali, da reivindicação. Então, vamos embora. E aí, eu fiz a primeira formação em marketing, e depois fiz uma formação em gestão pública, e aí estou fazendo as especializações na parte de acessibilidade. Tenho uma vivência, né, de 30 anos como pessoa com deficiência,
Então, assim, tem muitas coisas atitudinais e arquitetônicas que é uma vivência que de pertencer, de achar que o meu corpo não podia estar naqueles espaços, porque como é que eu ia chegar lá? Será que tinha adaptação? Será que tinha um elevador para me subir? Mas aí essa luta, né, por conta do conhecimento, por conta da pesquisa, por conta de ir atrás e buscar, foi tirando isso da minha pessoa, e hoje eu luto pelos direitos, eu luto pela acessibilidade, eu luto pelos corpos com deficiência estarem em todos os palcos, porque essa é uma pauta que a gente estava discutindo, eu e a Cássia. Muitos festivais no Brasil inteiro, mas quantos artistas com deficiência estão nesses festivais? Nós tivemos o aniversário de Brasília, quantos artistas com deficiência estavam no palco do aniversário de Brasília? E tem uma lei que manda que tenham pessoas com deficiência, na equipe técnica tenham pessoas com deficiência nos palcos. Temos vários festivais aqui em Brasília, a gente pode citar muitos festivais, de rock, de reggae, de rap, de forró, de vários segmentos artísticos. E quantos corpos com deficiência estão nesses palcos? Né? Então, esse pertencimento da gente estar nos espaços, essa é a minha luta, né? Essa é um objetivo que eu tenho para a vida. Então, fiquei muito feliz, muito grato, né, da Cássia ter criado esse festival para dar protagonismo, né, e visibilidade para os corpos com deficiência estarem nos seus lugares de direito, porque nós também somos cidadãos, nós também pagamos impostos e a gente também tem que estar nos espaços. Acho que eu falei muito, né? Eu me empolgo. O Odros quer falar. Bom, a minha mãe, ela, quando estava grávida de mim, ela foi ao médico, ela descobriu que eu era um bebê surdo. E aí foi aquela comoção, aquela preocupação em relação a como eu iria me adequar à sociedade, né? Porque a sociedade não tem esse costume de lidar com pessoas com deficiência. E daí a gente precisou mudar lá para o Rio de Janeiro, porque lá tem o INES, uma instituição específica para a educação de crianças surdas. E aqui em Brasília a gente tem o CEAL, né? Que é o centro que também trabalha com crianças surdas. Mas a gente ficou lá no Rio de Janeiro, depois para ver como é que seria essa questão da minha educação em relação a língua de sinais e tudo mais. E aí a gente voltou depois para o CEAL e ficamos nesse vai e vem, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E aí foi nesse processo que eu fui aprendendo a língua de sinais. Eu era bem criancinha, né? E a Libras é a minha primeira língua. E aí eu fui entendendo, a partir dessa convivência com outras crianças surdas, a partir de gestos, que isso que eu fazia com as mãos era uma comunicação. E aí eu ficava bastante tempo lá no CEAL, que é uma instituição no CEAL, que também é uma instituição religiosa, né? Enquanto minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava lá o dia inteiro nesse processo de educação. E foi assim a minha infância quase inteira, né? E aí, nesse processo, eu me sentia, além de muito solitário, eu via muito desenhos, e eu sabia que essa era uma linguagem que me interessava. Parecia que eu me entendia e me comunicava muito melhor a partir dessas expressões, né, de desenhos que eu assistia, que eu via, e principalmente gibis do Homem-Aranha, enfim, de outros heróis. Isso me chamava sempre a atenção. Escola em si, não, mas essa linguagem visual era o que me prendia na realidade, assim, é o que me fazia descobrir outras formas de expressão. E lá nessa escola que eu comecei a estudar, no CEAL, aqui já em Brasília, lá era proibida falar em Libras, era só oralização. E isso era um processo muito de sofrimento, sabe? Porque a gente, fora da escola, a gente poderia se comunicar em língua de sinais, mas dentro do CEAL, não. Lá o método de ensino era oralização. Isso é uma metodologia que veio da Itália, alguns séculos atrás, assim, que priorizava a oralização e não a sinalização, porque o objetivo era conversar com pessoas ouvintes e não entre a gente.
E aí as escolas não tinham Libras, né? Os professores falavam oralmente com os alunos surdos. E a gente que se virasse para poder entender o que aquelas bocas falavam. Não podia sinalizar, porque a gente era punido por causa disso. E essa era a nossa luta, sabe? De poder se adaptar a tudo isso. E aí, compreender os conteúdos numa língua que não é nossa, só as pessoas falando, isso era desestimulador, sabe? Tipo, era muita cobrança, era muito preconceito. A gente não tinha acesso a nada que era dito. A gente teria que fingir que estava aprendendo, por exemplo. E aí a escola, para mim, foi um processo muito traumático, né? De muita repressão, de não poder falar a minha língua, de não poder ter acesso a conhecimento nenhum. E eu ficava sempre à margem. E aí eu passei um tempo na Bahia, no interior de lá, mais ou menos com meus 15 anos de idade. E o mesmo problema persistia, né? Falta de comunicação nas escolas. E aí era uma tendência as escolas no Brasil ter esse método oralista. Depois desse tempo na Bahia, eu voltei para Brasília, especificamente em Santa Maria, onde eu interagia muito com meus amigos ouvintes, né? Mas a gente falava muito em gestos, né? E aí era nesses contatos com esses amigos ouvintes que eu sofri o bullying, né? O preconceito, porque eles me chamavam de mudinhos e tinha muito bullying mesmo, muita provocação, me chamava de negro macaco, de preto fedido, esse tipo de coisa que foi me deixando mais triste, mais enraivecido também. E aí, é nesse contexto que, com muita briga, com muito bullying, que eu fui me descaminhando para um caminho não muito bom, um caminho muito errado. E fui conhecendo outras pessoas que foram me apresentando coisas que não são muito positivas. E aí, fui encarcerado. Eu dava muita atenção a essas más companhias, fui encarcerado. Lá eu tive um tempo para refletir melhor sobre o que eu quero na minha vida. Pensei muito na minha mãe, no quanto ela poderia estar sofrendo com tudo isso que eu estava passando e causando para ela. Eu passei algum tempo preso. E teve uma pessoa... MC Ada, ou Rada, que era uma pessoa com quem eu tinha muito contato, assim, era uma comunicação difícil, mas essa pessoa foi me puxando para a realidade, né, me tirando daquela vala que eu estava, de companhias erradas. E aí essa pessoa foi quem me apresentou o grafite. Me apresentou o grafite pela primeira vez lá no CONIC. Isso tem muitos anos, né? E aí eu me lembrei daqueles gibis que eu via na minha infância, de como eu gostava daquilo tudo, que aquilo fazia sentido para mim. E toda aquela paixão que eu tinha por aquilo tudo retornou, graças a essa pessoa que me apresentou esse grafite lá no CONIC. E aí, por muito tempo, eu fiquei muito dividido entre continuar no estado que eu estava, na vala que eu estava, né, ou ir para as artes, ou ir para o grafite. E foi uma decisão muito difícil, você seguir o que é certo. Mas eu consegui escolher pelo caminho certo, vim pelo grafite, aprendi muitas coisas também em relação a tudo isso. Eu não tive formação formal, ensino formal de arte, nem nada do tipo, mas o que eu aprendi foi tudo que eu vi na rua. Deixei com que esse meu passado ficasse para trás, de fato no passado. Foi uma luta muito difícil e árdua, mas eu fui encontrando pessoas boas no meu caminho também. E aí, uma dessas pessoas falaram para mim sobre... se eu já não pensava de ir para outros países, mostrar essa minha arte, mostrar que eu realmente sou. E aí a minha questão era com dinheiro, né? Era como é que eu vou conseguir ir, como é que eu vou conseguir um trabalho e conseguir realizar esse sonho de repente, conseguir sair daqui, mostrar minha arte ou viver da minha arte. Então foi essa confusão de ser uma pessoa favelada, que não tinha emprego formal, mas aí as coisas foram acontecendo e eu tive muito apoio da minha mãe. A gente teve alguns embates, mas acho que é muito normal, porque eu ia deixar minha mãe sozinha e era complicado, assim, nesse sentido de...
problemas técnicos. Tá, e aí eu pensava bastante sobre como dar um apoio melhor para a minha família. Eu aceitei essa proposta de seguir o meu sonho, né? Deixei minha mãe lá em Santa Maria. E aí eu fui recebendo muitos convites para eventos de pessoas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, lá no Morro. Lá em alguma comunidade do Rio de Janeiro, as pessoas foram para lá e eu fui vendo como é que era o movimento lá do grafite e tudo mais. E aí, quando esses convites foram acontecendo na minha vida, eu fui me sentindo muito bem, muito feliz. E aquele meu passado que eu tinha foi ficando cada vez mais para trás, eu já não era mais apegado a ele, né? Fui vendo que o mundo também tem outras possibilidades. E esses convites foram aumentando, eu fui convidado para dar oficinas de grafite, mas aí, como eu não tinha experiência com, por exemplo, eu não conhecia a palavra oficina, e a galera foi me explicando, não, oficina é você ensinar para a galera o que é o grafite. Então, a comunicação também permeou a minha vida no sentido muito falho, né? Porque eu não entendia muita coisa. E quando eu fui me apropriando desses conhecimentos, desses saberes, eu fui tendo muito mais autonomia. E aí, sempre nessa comunhão, nessa junção com pessoas ouvintes, que foram me apresentando esses caminhos. E aí era difícil a gente convencer a família, por exemplo, de que o grafite é arte, né? Tipo, isso não vai dar em nada. As pessoas sempre achavam que o grafite era uma pichação ou que tinha a ver com coisa de marginal. E aí esse pensamento tem que ir mudando, foi mudando ao longo do tempo. Graças a Deus, né? Estou muito feliz que essa concepção social em relação à arte de rua tem se modificado, tem mudando. Assim, ainda tem muito trabalho pela frente, mas a gente está colhendo assim coisas positivas por enquanto, né? É um processo que vai gradativamente melhorando. E aí, nas redes sociais, a partir das redes sociais, eu fui recebendo convites para trabalhar nos Estados Unidos, e a galera ficava muito espantada em saber que eu era surdo. Como assim você é surdo? E porque eles também percebiam pela minha escrita, né? Porque eu não tenho um português muito correto, ou enfim. E aí rolava muito desses convites, as pessoas ficavam surpresas em saber que eu era uma pessoa surda que trabalhava com grafite. E aí muitos convites foram surgindo, não só para o Brasil, mas também para outros países, né? Inclusive, algumas embaixadas me convidaram também para fazer entrevista, e eu percebia muitas coisas nesse processo com pessoas que estão num alto escalão, preconceito, né? Aquele olhar muito que a gente conhece, né? Que a gente está sofrendo racismo ou qualquer tipo de preconceito desse tipo nas relações com essas pessoas. Mas, mesmo assim, se a gente quer seguir um caminho, a gente tem que passar por certas coisas. E aí eu sentia que era racismo, eu sentia que era por causa da minha cor. Tipo, que bizarro isso. Eu ficava muito enraivecido com tudo isso. Mas, graças a Deus, muitas coisas ruins aconteceram comigo, mas também muitas coisas aconteceram de boa, de positivo, e eu conheci uma outra perspectiva do hip-hop, do grafite, do break, enfim, que não é coisa de marginal, que não é coisa de bandido, por exemplo, e é muito foda, tipo, tudo isso. E eu fiquei muito encantado com essa arte, fui para Canadá, fui para França, um monte de gente me respeitando, um monte de gente valorizando o meu trabalho, e foi foda demais. E eu vou agora para a França também, né? Quando eu fui para a França, eu ensinava grafite para as crianças, né? Crianças surdas, crianças ouvintes, e assim, é uma trajetória de muito orgulho para mim. Participo de alguns eventos, já fui no Canadá, França, África do Sul, Espanha, e assim, é muito massa, assim, eu não imaginava que poderia chegar tão longe. Porque eu passei por muitos preconceitos, né, por ser uma pessoa preta, por ser uma pessoa favelada, e mesmo assim eu mostrei a minha importância, mostrei meu valor, tentei quebrar na visão de muita gente essa perspectiva e essa visão de que eu não poderia alcançar os espaços que eu estava, assim, e também quebrar a visão de que o grafite é coisa de bandido. Consegui plantar sementinhas, e essas sementinhas estão brotando, germinando e crescendo, assim. E aí, quando eu vou para a favela, quando eu vou para essas comunidades e vejo tudo muito colorido, tudo muito bonito, eu fico muito feliz, fico muito alegre, porque eu também contribuí para esse resultado. É isso.
Obrigado. Eita, que história, hein, gente? 2 histórias aqui super potentes, mostrando para a gente... Mostrando para a gente aqui toda a potência que a gente tem na nossa cidade, né? E aí a gente começa a entrar nessa questão, né? Então, mas nós, produtores culturais, gestores públicos, quais são os desafios que a gente tem dentro da acessibilidade cultural? Quais são as soluções que a gente pode ter também aqui dentro, né? E dentro desse contexto, muitas vezes a gente vê, quando a gente escreve o projeto, quando a gente se prepara ali para fazer o nosso evento, vem aquele sentimento, né? Poxa, e o público? Como é que eu vou alcançar esse público? Como é que eu faço para chegar até eles? Eu vou fazer só uma divulgação? O que eu tenho que fazer? Será que eu divulgar o projeto basta para a gente fazer com que essas pessoas conheçam o nosso projeto e estejam com a gente durante esse processo? É as perguntas que, geralmente, a gente faz, né? E aí a gente precisa falar um pouco sobre essa questão dessa historicidade. Como o próprio Odros e o próprio Felipe trouxe aqui para a gente, né? Historicamente falando, pessoas com deficiências, elas são excluídas a vida toda. Elas são excluídas desde pequeno. Se a gente for muito lá atrás, elas eram mortas. Nasceu com deficiência, morreu. Depois, existia a vergonha da família de ter uma pessoa com deficiência. Ninguém sabia que aquela família tinha pessoa com deficiência. E nisso veio uma luta muito forte de toda a comunidade para ocuparem os espaços. E a gente vai ocupando, eles vão ocupando esses espaços cada vez um pouco mais. Mas para a gente ter essa ocupação, para eles, a gente precisa abrir espaço, a gente precisa dar acesso. E quando a gente fala que dá acesso, não é acessibilidade estrutural. Não basta a gente pensar em oferecer uma rampa, um corrimão, um elevador, um banheiro acessível. A gente precisa fazer muito mais do que isso. Hoje, né, a gente tem dentro eu até trouxe aqui, gente, porque eu não sei de qual ainda. A gente tem dentro do decreto 43.811, que saiu no dia 5 de outubro de 2022, falando sobre acessibilidade cultural. E o decreto ele diz o seguinte, que a acessibilidade cultural é condição para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida dos espaços, materiais, atividades, mobiliários, equipamentos, eventos e serviços culturais, bem como monumentos e locais de importância cultural, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa semana, a gente, dentro do nosso curso de acessibilidade cultural, a gente teve a participação da Beatriz Cruz, que inclusive está aqui com a gente. E ela trouxe uma fala muito importante sobre esse decreto, que é o seguinte: quando a gente traz toda essa condição aqui, e a gente fala assim, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a gente está dizendo que a acessibilidade cultural é exclusiva para essas pessoas. E, na verdade, não é. Na verdade, a acessibilidade ela é para qualquer pessoa, para todos nós. Mas a gente só foca na pessoa com deficiência por quê? A gente só se preocupa com eles por quê? Está errado, porque a gente precisa mudar essa percepção. Porque se a gente pensa que todos os lugares é um direito deles e de todos nós ter acesso à cultura, a gente abre uma grande porta dentro da gente, de entender que os espaços precisam ser acessíveis a qualquer pessoa. E aí, de fato, a gente vai ter a inclusão de pessoas com deficiência dentro desses espaços. Porque, como o Felipe mesmo disse, vai ter o pertencimento. Elas vão se sentir pertencentes dentro desses lugares. E elas vão conseguir estar ali dentro. Então, não basta a gente só oferecer uma acessibilidade arquitetônica, porque, muitas vezes, o maior problema estão nas pessoas.
estão nas nossas atitudes. Né? Quando a gente fala de barreira atitudinal, por exemplo, chegar num espaço e você não conseguir usufruir do espaço porque as pessoas não estão ali capacitadas a poder te acolher, a entender a sua necessidade e conseguir cumprir a sua missão ali dentro. Isso faz com que ele não volte mais naquele lugar, que ele não queira voltar mais naquele lugar. E esse é o nosso maior desafio. Eu acho que, para a gente pensar em garantir o nosso público, a gente precisa começar a pensar sobre isso, sobre o que a gente está fazendo dentro do nosso projeto que, de fato, é inclusão. Como é que a gente faz isso acontecer? Né? E que é a nossa próxima pergunta, inclusive. Né? Como é que a gente faz para garantir os recursos de acessibilidade dentro dos espaços culturais e dos nossos eventos, né? Eu queria perguntar para o Felipe o que ele considera importante dentro desse desafio, que é garantir os recursos de acessibilidade, e o que ele considera também como recurso de acessibilidade. Eu já circulei muito, né? Porque minha mãe, assim, eu acho que por ela ter quase me perdido, né, por causa do acidente de carro, então ela falou: meu filho, vai, voa, pode ir, vai curtir, vai viver a sua vida. Então já fui em muitos festivais, muitos shows, né, já rodei muito. Então, assim, eu por toda a minha experiência, eu vejo que a atitude das pessoas de se colocar no lugar dos outros, ela é a maior acessibilidade que existe. Eu vou ter um show, eu tenho pessoas cadeirantes no meu show. Se eu colocar a pessoa numa pista normal, as outras pessoas vão ficar em pé, a pessoa, né, que está ali na condição mais baixa, né, por conta do posicionamento dela, corporal, ela não vai ter acesso. Tem muitas pessoas que falam: é um cercadinho para as pessoas. Não. Se você tiver um espaço elevado, a pessoa, isso proporciona equidade. Todas as pessoas terem acesso ao show, né, para assistir o show, para participar do show. E aí, o intérprete de Libras também. Um bom dia. Como é que você está? De qual forma eu posso te ajudar? Porque muitas vezes as pessoas têm a boa vontade, têm a atitude, quer ajudar, mas não sabe a forma de ajudar. Então, a melhor forma de ajudar uma pessoa com deficiência é perguntar para ela: qual a forma que eu posso te ajudar? Por quê? Porque eu tenho as minhas particularidades. A nossa amiga que está aqui, que é cadeirante, ela tem as particularidades dela. Então, assim, essa atitude de chegar e perguntar, sabe? Como é que eu posso te ajudar? Não, porque tem muita gente que, naquela empolgação, como eu me utilizo de muletas, então, assim, o meu suporte, a minha segurança é a minha muleta. Aí a pessoa já vem pegar no meu braço. Se ela pegar no meu braço, eu já fiquei totalmente sem a minha segurança ali, a minha firmeza. Então, é chegar na pessoa e perguntar: como é que eu posso te ajudar? E, assim, fazer uma divulgação antes, falando das ferramentas de acessibilidade que vão ter no local, convidar as pessoas para elas se sentirem pertencentes ao lugar, e também, assim, que ela se veja também no ambiente que ela vai estar. Como é que eu vou num festival? Eu sou um músico, eu canto rap. Como é que eu vou num festival de rap que eu não posso também me ver no palco? Eu já estou me desconvidando a ir nesse festival, ou ir até esse show, né? Então, assim, acessibilidade para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao show, isso é fantástico. Mas também que as pessoas estejam fazendo show. No meu caso, como artista, sabe? No caso do Odros, como grafiteiro, o Trilha da Inclusão, ter uma exposição voltada para o trabalho dele, sabe? Como uma pessoa com deficiência, protagonista da sua arte. Eu quero assistir muitos shows, mas eu também quero ser protagonista da minha arte. Então, eu quero me sentir pertencente aos espaços, sabe?
Eu quero chegar no espaço e, cara, olha só, mano, tem uma pessoa igual eu ali em cima, que não é só o corpo dela, tem um cérebro pensante aqui, que pensa muito, que pode proporcionar muitas coisas, muita mensagem, muita coisa boa para as pessoas, sabe? Você é um exemplo de superação. Cara, eu sou uma pessoa normal, me vejo como uma pessoa normal. Outras pessoas podem me ver, sabe, como um exemplo de superação, de eu estar no palco, de eu ter construído um projeto, de eu levar arte e cultura para os lugares, mas eu também sou uma pessoa, sabe? Eu também quero ter a minha legitimidade, não só porque eu sou pessoa com deficiência, mas eu contribuo para a sociedade. Então, assim, eu penso que me ver nos espaços é o maior convite que eu tenho, de ver uma pessoa com deficiência no palco, de ver uma pessoa com deficiência fazendo uma palestra como protagonista da sua história. Então, assim, abraçar de todas as formas, né, globalmente, as deficiências e as pessoas com deficiência como pessoas. Porque antes do nome deficiência vem o nome pessoa, pessoa com deficiência. É isso, gente. E aí, a gente vem dentro desse contexto histórico, vamos trazer aqui exemplos, por exemplo, de espaços culturais, museus e galerias de arte. Quando a gente fala dessa cultura... Tá bom. Uhum. Quando a gente fala dessa cultura de pertencimento, se a gente for pensar aqui em décadas atrás, espaços culturais, museus, galerias de arte, elas eram ocupadas por uma classe social mais alta, com poder aquisitivo maior. Os artistas que estavam dentro das galerias, das principais galerias da cidade, eram artistas já com uma história, com um nome de família famoso. E depois a gente tem essa desconstrução e essa nova construção de trazer artistas com classes sociais diferentes. E quando isso começa a acontecer, a gente começa a perceber que o público também muda, porque essas pessoas começam a criar uma identificação com aquela galeria, com aquela arte, com aquele espaço, porque se vê pertencente a ele, porque está presente ali dentro através de um artista. E a mesma coisa acontece quando a gente faz isso, quando a gente promove isso para as pessoas com deficiência. É muito importante a gente abrir os nossos espaços, espaços culturais, os nossos eventos, galerias e tudo mais, para as pessoas com deficiências poderem estar ali como artistas. Eu vou citar o exemplo aqui mesmo do Espaço Cultural Renato Russo. Por 2 anos eu fiz a coordenação de formativas aqui desse espaço. E o trabalho que a gente fez aqui dentro dessa área de formativas, eu fiz muita questão de trazer cursos e oficinas para pessoas com deficiência. Então, a gente promoveu oficina de dança para pessoas com deficiência, a gente promoveu curso de Libras, a gente promoveu curso de audiodescrição para formação de consultores, a gente promoveu um curso de dança contemporânea para pessoas com síndrome de Down, que, inclusive, vão se apresentar hoje no festival. Enfim, uma série de atividades exclusivo não, mas para esse público. Além das atividades que a gente fazia, onde a gente dava essa prioridade nas vagas, por ser tudo gratuito, para as pessoas com deficiência. E o reflexo disso, a gente vê no nosso dia a dia, aqui dentro do espaço. É muito comum para a gente já, e aí eu falo internamente, para a equipe de segurança, para a equipe da gerência, para a equipe da biblioteca, para os colaboradores que trabalham aqui dentro, a convivência com pessoas com deficiência. Eles se sentem já pertencentes a esse espaço. Para eles virem para cá, eles não vêm só na aula deles. Final de semana, eles estão aqui dentro.
As mesmas pessoas que frequentam durante a semana através das atividades. No final de semana, tem uma feira, eles estão aqui dentro. Tem uma exposição, eles estão aqui dentro. Então, assim, isso é o pertencimento dentro desse espaço. Isso é eles se sentirem acolhidos, é criar um afeto no que está sendo construído para eles. E isso é muito importante. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho de construção de dentro para fora, o resultado ele se torna muito mais importante, porque as pessoas elas identificam que aquilo é feito realmente pensado e para trazer a importância deles para a gente aqui dentro do espaço. A gente não faz porque precisa de uma cota ou porque precisa de uma meta. A gente faz porque está no nosso DNA promover isso. E é isso que a gente precisa dentro dos espaços culturais. Dentro disso, quando eu fui pensar no Trilha da Inclusão, eu pensei muito sobre isso, porque a gente colocou uma exposição. E aí eu ficava pensando, qual exposição que eu posso trazer? Que tipo de exposição que eu vou colocar dentro da galeria? Quando a gente fechou a Galeria Rubem Valentim, que é a principal galeria daqui do espaço, a maior galeria que a gente tem aqui dentro do espaço, isso foi, acho que no ano passado, eu fiquei pensando, junto com a curadoria, a gente ficou pensando muito. E eu já conhecia o trabalho do Odros. E eu já tinha falado para ele, poxa, um dia eu quero fazer uma exposição sua. E aí eu falei assim, poxa, vamos trazer essa exposição para o Trilha. Vamos chamar o Odros, vamos conversar com ele e vamos ver se funciona. E são vários desafios, vários. E são vários desafios que não são desafios por conta da arte dele. São desafios por eu. São desafios pela minha falta de comunicação com ele. Eu sou uma pessoa que eu não falo em Libras. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou conversar com outros? Como é que eu vou... porque existe também essa questão dessa confiança. Porque ele precisa confiar que o que eu quero oferecer para ele não é ter visibilidade com o trabalho dele, e sim dar visibilidade para ele. E a gente fez esse trabalho junto, foram várias conversas pelo WhatsApp, e até que a gente conseguiu colocar a exposição para começar a rodar e ele começar a produzir as obras. Trazer uma exposição do Odros para dentro de um espaço cultural público, na capital do Brasil, a arte do grafite, que a gente está falando de uma arte de rua, que é marginalizada, de uma arte que, até pouco tempo atrás, era considerada uma pichação, que era considerada um desenho qualquer numa parede no meio da rua. Trazer isso para dentro de um espaço cultural público, e isso sendo feito por uma pessoa periférica, preta, e uma pessoa surda, que impacto que isso vai gerar na vida de outras pessoas surdas e de outras pessoas sem deficiência e com deficiência? Que impacto que essa exposição vai causar dentro desse espaço, para todas as pessoas que estão aqui dentro? E isso foi o nosso grande norte, assim, quando a gente quis trazer a exposição do Odros, porque é essa reflexão que a gente precisa ter, porque é o nosso maior desafio, mas, ao mesmo tempo, é a nossa melhor solução. A gente ter a ocupação dos espaços por pessoas com deficiência, para que eles, de fato, se sintam pertencentes a esse espaço, para que eles, de fato, possam estar onde eles quiserem estar. E a exposição do Odros, para mim, ela é um grande presente, sabe? É um presente que eu tive de conhecer ele de próximo, a gente só se conhecia pela internet, e a gente se aproximou muito depois disso. Conheci o Felipe, porque foi através da exposição dele que eu falei, gente, eu preciso trazer o hip-hop para dentro do espaço. Não basta só eu trazer o grafite. Então, já que a gente está trazendo o grafite, vamos trazer o hip-hop também. Todo o hip-hop, né? E aí eu convidei o Felipe
para fazer a parte do show amanhã, hoje, na verdade, na vernissage, junto com Odros. Então, assim, a gente precisa começar. Seria muito fácil assim, né? Chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu vou distribuir para vocês um guia. E aí, nesse guia que foi validado pelo Odros e pelo Felipe, vocês vão conseguir resolver todos os desafios e vão ter todas as soluções sobre acessibilidade cultural. Eu vou disponibilizar e tal, foi uma pesquisa muito legal que a gente fez, e está tudo lá. Mas não é assim, porque a gente está falando de pessoas. E nós somos diversos. E cada pessoa tem a sua especificidade. Então, a gente precisa refletir mesmo, a gente precisa se colocar nesse lugar de reflexão. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance e o que não está? Se não está ao meu alcance porque realmente eu não consigo e está tudo bem por isso, ou se não está ao meu alcance, mas eu posso alcançar. Né? No meu caso, durante essa exposição, foi a minha comunicação com outros. Que a gente... Mais um mês, gente, eu já estou falando Libras, juro para vocês. Porque a gente teve que se aprender a se comunicar, a gente teve que falar um com o outro, não tinha como não falar com ele. E a gente foi se entendendo, e agora eu acho que ele me entende um pouquinho, e eu entendo ele também. Mas quais foram os outros desafios? Foram vários desafios, na verdade, mas, assim, pessoalmente, para mim, e foi o meu maior aprendizado também, que eu vi isso como um grande aprendizado. E, para mim, a minha maior alegria é, hoje à noite, a gente abrir essa exposição e fazer parte dessa história, daqui desse espaço, e fazer parte da história da vida dele, dentro de proporcionar para eles que eles estejam, de fato, ocupando lugares que eles devem ocupar. É isso. E aí, dentro dessa história, eu queria passar para o Odros, porque eu tenho uma pergunta para ele. Eu queria que ele contasse para a gente como foi a construção da exposição. Gente, todas as obras foram construídas, foram pensadas em 30 dias. Ele quase me matou. Mas ele fez essas obras num tempo muito recorde, e ele construiu uma história muito legal dentro da galeria, e eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, antes de eu ter esse reconhecimento, né, eu sempre sonhei em ter uma exposição minha, né. Isso bem antes também do Trilha, de conhecer a Cássia. Eu tinha plena certeza que isso um dia iria acontecer. E aí, quando veio o convite da Trilha, eu fiquei muito ansioso, não falei nada para ninguém, para não dar zica, mas aí foi muito massa que tudo isso aconteceu. E aí, por mais que por fora eu estivesse mostrando muita serenidade, mas por dentro eu estava me tremendo, muito nervoso, muito ansioso. Por fora é isso, né? Usando uma máscara de que estava tudo bem, tudo tranquilão, mas por dentro eu estava muito nervoso e ansioso. E aí, quando foi chegando mais para perto da vernissage, da abertura da exposição, os nervos muito aflorados, né, Cássio? E a gente tem que lidar com tudo isso também. E essa exposição reflete muito o que está dentro de mim. Eu conto a minha história nas telas. Tudo aquilo que eu vi na minha vida, tudo aquilo que me atravessou, todo o meu sofrimento, tudo aquilo está nas tintas, está nas cores. E aí eu apresento isso para as pessoas, e para mim é um momento de muita emoção. Essa exposição, caramba, eu estou aqui dentro desse projeto, dentro da Trilha da Inclusão. E aí, com o Felipe também, que só engrandece muito mais, nós, assim, tipo, é muito foda tudo isso que está acontecendo. Ter o grafite, ter o hip hop. E eu, através do grafite também, eu
falo para vocês que o hip hop está também no meu sangue. Por mais que, tudo bem, eu sou surdo, mas faz parte dessa cultura do hip hop. Eu também gosto, também boto fé nisso tudo. E é muito massa estar aqui na presença da Cássia, é muito massa estar na presença do Felipe, é muito bom estar aqui. Eu participei da convenção dos direitos da pessoa com deficiência aqui do Distrito Federal, e como lá tinham muitas pessoas com deficiência, pessoas deficientes visuais, deficientes auditivos, né? E também tinham pessoas autistas, e aí eles ensinaram para a gente como é que a gente batia a palma lá, para englobar todo mundo, né? E aí eles ensinaram assim, esse gesto, ó. De bater palmas assim, porque as pessoas, os deficientes auditivos poderiam escutar, e as pessoas e os deficientes visuais também poderiam, ao contrário, né? Os deficientes visuais, eles poderiam ver, escutar, e os deficientes auditivos poderiam ver. Eu fico muito feliz assim, porque eu estou nesse, vamos falar assim, nesse corre da música, do hip hop, do rap, já há muitos anos, né? Já tem o quê? Mais de 20 anos, né? Que eu canto, que eu escrevo. No começo eu só escrevia, comecei a ler muito, então assim, e também escutando muito rap. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu também consigo falar da onde eu moro, da minha quebrada, do lugar onde eu vivo. E das coisas que acontecem aqui, né? Tanto as coisas que não são boas, quanto as coisas que são boas. E aí eu comecei a escrever, mas eu nunca tinha gravado nada, né? Porque também essa parte produtiva também, ela é um pouco assim, gera custos, né? Então, como eu morava lá na Samambaia, não tinha muitos recursos, né? Então eu escrevia bastante. Aí eu tive a oportunidade de gravar uma primeira música, e aí, quando eu escutei minha voz cantando, eu falei, é isso daí que eu quero para a minha vida. Então, assim, eu não me vejo sem o rap, eu não me vejo sem a escrita, sem a leitura, sem a educação, que eu gosto muito de adquirir conhecimento, eu sou muito curioso. Então, assim, o hip hop, e o rap, a música, eles têm um lugar muito importante, né, na minha vida, de resgate, né, de ter me tirado de uma situação de depressão, de exclusão, e me lançado para o mundo mesmo, né, falando assim, vai viver. Aí eu falo, o que eu falo? A frase que eu falo: as pessoas me excluíram, mas o hip hop me abraçou, né? O hip hop nunca me excluiu, porque o hip hop é uma cultura, né? É o maior movimento social do planeta, que esse ano completa 50 anos. E o hip hop é muito diverso, né? Porque a gente tem um grafite, tem um break, tem um DJ, tem um MC. Então, são 4 linguagens que se conversam e que abrangem assim, a arte na sua expressão máxima. Então, assim, eu sou muito grato ao hip hop, eu sou muito grato às oportunidades que eu venho tendo ao decorrer dos anos. E fico muito feliz de estar aqui, de fazer esse show. Hoje, 8h30, vai rolar um show da abertura da vernissage, da exposição do Odros. E sou muito grato por tudo, pelas pessoas que vêm aparecendo, né, que vêm se agregando na minha vida. E é isso, sobre isso, né, sobre as oportunidades que a gente tem para mostrar o nosso potencial para o mundo, né. Eu que agradeço. E, gente, a gente falou de educação, e para a gente encerrar, o Felipe, eu pedi para que o Felipe trouxesse para a gente aqui um pouquinho da história de um projeto que ele tem, que fala muito sobre isso, da importância da educação dentro das escolas, a gente começar essa educação de inclusão a partir das escolas, e ele tem um projeto chamado Eficiente. Gente, o vídeo está ok aí? A gente tem vou ver se o vídeo está ok. Enquanto isso, o Felipe vai falando com a gente, tá? Por conta dessa falta de acesso, né, e falta de suporte que eu tive na infância, né, quando eu voltei a estudar, e depois que eu me tornei artista, comecei a escrever, comecei a participar do movimento hip hop, eu tive a necessidade de
falar com as crianças, porque eu acho não, a educação ela é base, né? E eu falo muito de sonhos, e o Paulo Freire ele falava que sem utopia a gente não vive. Várias entrevistas que eu assisti dele, muitas coisas que eu li do Paulo Freire, ele sempre fala muito de utopia, e utopia é sonho, e a gente tem que sonhar e fazer com que esse sonho aconteça, trabalhar para esse sonho acontecer. Então, o Eficientes, ele é o meu sonho de retribuição por tudo que o hip hop fez para mim e para que a gente consiga acessar, né, as crianças através da arte. Eu faço hip hop, tem várias formas de acessar as crianças. Essa é a minha forma de acessar, né, as crianças, porque é tão bonito assim, eu fico tão feliz, tão emocionado quando eu chego num colégio de educação especial e aí eu vejo crianças, né, com síndrome de Down, crianças neurodivergentes, né, autistas, TDAH, com ansiedade, sendo acessadas através dos elementos do movimento hip hop, através da dança, através do grafite, né? Então, assim, a gente, com o Eficientes, trazendo a valorização à vida, né? O combate ao bullying, o combate ao capacitismo, o combate ao preconceito e o acesso através da arte. Então, o Eficientes ele fala disso, é o meu sonho, né? É muito de mim que tem ali, por isso que eu faço com muito carinho, por isso que eu dedico muito para fazer o projeto. E se o vídeo estiver pronto aí, vocês vão ver como é que é a atuação da gente dentro dos colégios, das escolas públicas. Tá pronto, não? Tá. Então, vamos lá. O Eficientes, ele tem uma oficina de rima, que é feita comigo, né? Tem uma oficina de grafite, a oficina de DJ e a oficina de break. Então, assim, a gente chega nos colégios, nas escolas públicas, aí eu faço uma palestra, né, de combate à violência, então eu abordo todos esses temas do bullying, capacitismo, preconceito, diferenças, equidade, todos esses temas que hoje eles estão dentro do ambiente escolar, né, porque a gente vê muita violência, principalmente nas periferias, nos colégios das periferias. Eu sou nascido e criado na Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, ali naquela região, e hoje eu moro lá no Mangueiral. Então, desenvolvo o trabalho ali na parte do Mangueiral. Então, a gente vê, né, os colégios Tivemos várias ocorrências agora, recentes, né, de situação de bullying que causou violência dentro do colégio, a criança que levou uma faca, né, porque sofria bullying e atacou o seu agressor, né, porte de arma, crianças adolescentes com arma dentro dos colégios, muitas situações, né, igual a situação da reportagem da menina negra que foi pisoteada dentro do colégio, ou da criança autista, né, que sofreu violência. Então, assim, o Eficientes, ele vem com essa pauta, né, de acessar as crianças e mostrar que a diversidade existe, que nós somos pessoas diversas e que uma deficiência também é a diversidade, né, que tem que ser encarada e tem que ser incluída, né, e tem que ter a participação efetiva, que a exclusão é uma coisa ruim, né? Será que eu cometendo bullying com a criança, eu vou melhorar a vida dela, né? Então é sobre isso. Tá pronto? Eu comecei a trabalhar com arte muito pequena, em projetos sociais. Eu comecei trabalhando com teatro, depois eu fui para dança também, em projetos sociais. Mas o grafite mesmo e o hip hop entrou na minha vida depois que eu tive meu diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E eu fiquei tetraplégica durante alguns anos, e o hip hop eu sempre digo que salvou a minha vida. Porque foi no momento em que as pessoas me enxergavam como uma pessoa com deficiência que já não tinha mais capacidade de oferecer algo para a sociedade, que o hip hop entrou na minha vida e me deu uma forma de alcançar as pessoas com a minha arte, de poder dizer: oi, eu estou aqui e eu posso falar com você também é importante. Então, o grafite me deu a chance de alcançar essas pessoas onde elas estão e poder dizer para elas que elas podem também.
Porque do mesmo jeito que eu saí de uma cadeira de rodas quando disseram para mim que era impossível, e que isso transformou minha vida a ponto de eu hoje conseguir ter ganhado uma medalha de mérito cultural, para elas também é possível, independente das barreiras que elas encontrarem no caminho, das dificuldades. Porque a gente que vem da periferia, às vezes, encontra pelo caminho muitas barreiras que impedem a gente de seguir. Você entende o que eu tô falando? Vai. Você entende o que eu tô falando? Amo essa rua e ela gosta assim. Você entende o que eu tô falando? A gente foi morar no Paranoá, porque minha mãe conseguiu comprar um lote, construir um barraco. E lá no Paranoá, quando eu estava morando lá há 2 anos, eu sofri um acidente de carro, que devido a esse acidente de carro eu tive que amputar a perna, né? Aí depois saí do hospital de base, fui para casa, aí fiquei naquela deprê, né? Achando que o mundo tinha acabado, que eu não ia mais ser uma pessoa normal. Só que lá no Paranoá, como toda quebrada, né? Toca tudo a todo momento, o tempo todo, né? E aí, à época, tinha umas ruas de lazer. Na primeira eu escutei o som só lá de casa e fiquei escutando. Falei, essa daí eu conheço, essa daí eu também conheço. E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que saber como é que é, porque meus amigos ficavam, eu atendi eles pela janela. Abria a janela, eles ficavam ali, aí eu não deixava eles me verem, porque eu ficava encostado na janela, eu tinha vergonha, né? Então, assim, por isso que eu falo que a música, pô, ela tem um poder muito grande. Assim, eu tive vontade de sair de casa e sair daquela situação que eu tava. Eu nem sabia o que era depressão, pô, era uma criança. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Amo essa rua e ela gosta assim. Você entende o que eu tô falando? Mas eu tenho um monstro aqui dentro de mim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Um passo depois do outro. É um passo de cada vez pra sair do lugar. É lugar de cair e de se levantar, de aprender sujando a mão de tinta, ou de conseguir colocar o verso na batida. Um sonho nunca se apaga dentro da gente. Você tem que ser firme, seguir em frente, superando as barreiras da vida. Esse projeto, ele entra tipo abraçando esses estudantes, abraçando esses meninos e, consequentemente, fazendo com que eles sejam protagonistas. Muitas das vezes, nas escolas, tem muitos talentos escondidos. Acaba que não tem muita aquela oportunidade. Seria bem legal se tivesse sempre isso nas escolas para poder achar uns novos talentos por aí. Se manter de pé, eficientes, eficientes. A inclusão formando elos na corrente. A inclusão do eficiente que ele deixou no projeto e chamou pessoas, a gente fala, mescladas com todos os gêneros para a cultura hip hop e para mostrar, né, que você é eficiente, independente do que você esteja passando, do que você é, da sua cor, seu momento físico. Tem que ter a persistência do Naruto, a força. Eu tenho certeza, as crianças se envolveram. Eu consegui ver algumas crianças fazendo libras, né, interpretando junto com a intérprete e se interessando por isso. Tinham crianças que no meu segundo refrão estavam cantando a música. E todos eles são eficientes. Tem que escrever, ler, tem que se dedicar. Com professor e amigos tem que conversar. Durante a aula, que é uma aula de break, não é uma aula fácil, aparecem alguns obstáculos, né? Então, inclusive hoje uma das meninas falou que não conseguia fazer rolamento e eu falei para ela, olha, se você conseguir fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. E aí no final ela conseguiu, assim, eu falei, ó, então agora já sabem. É uma retribuição daquilo que a cultura hip hop ela me deu, né? Ela fez por mim. Esse projeto Eficientes, né, que a gente usa os elementos do movimento hip hop como ferramenta pedagógica de inclusão, de socialização entre crianças e tal, de equidade. Então, assim, esse é o legado que eu quero deixar com o Eficientes, dessa diferença que a gente está fazendo nas escolas e na vida das crianças, na vida das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Todas as pessoas sejam impactadas de alguma forma e colham alguma coisa boa desse projeto e desse sonho meu que eu tive e que hoje se torna realidade. Coloca sorriso no rosto da nossa gente. Eficientes, eficientes. Somamos diferença, seguimos em frente. Eficientes.
eficientes, eficientes, eficientes. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E também, se vocês quiserem acessar, tem o Instagram, que tem muito conteúdo lá do Eficientes, eficientes._. Mas se colocar Eficientes, já vai mostrar lá. E o meu também, Felipe Costa Rap. Se vocês acessarem, vocês têm acesso ao Instagram do Eficiente, tem vários vídeos lá. Inclusive, a gente vai vir para uma nova temporada agora, porque, por conta de uma ferramenta de política pública acessível, que são os editais que circulam o país aí, eu consegui passar o projeto no edital do Funarte Música 2023. Então, semana que vem, a gente vai estar nos colégios da escola pública, na segunda, na terça, na quinta e na sexta, Guará, Planaltina, Centro de Ensino Especial, aí depois Planaltina, no Paroquial, e na sexta-feira no Colégio no Jardim Botânico, para essa temporada do Eficientes. Então, quem quiser estar com a gente também, está feito o convite, quiser ir conhecer, quiser participar, a gente está aberto também para tudo isso. Mas nas redes sociais vocês vão ver o nosso trabalho. Bom, gente, é isso. O nosso movimento começou, como eu disse no começo lá da nossa palestra, a nossa ideia, o nosso desejo, o nosso sonho, né, é que ele continue. Esse aqui é só um pedacinho desse grande quebra-cabeça que a gente quer construir durante todo, quanto a gente conseguir.